Se você não mora debaixo de uma pedra, como eu de vez em quando, deve saber que Solo Leveling ganhou o Anime Awards, como o melhor anime do ano, mas também um monte de outras categorias. E isso me fez coçar a cabeça em confusão. Para mim, Susono Frieren era quem iria ganhar o anime do ano, mas mesmo se não fizesse, havia muitos outros nomes interessantes ali no meio que poderiam competir à sua forma. Dandadan, Dungeon Mesh, Diário de uma Apotecária. Cada um desses animes é muito bem feito e construído em uma narrativa agradável, e muito interessante de acompanhar. Se fosse qualquer um desses citados acima, estaria dentro do que eu esperava. Solo Leveling definitivamente não era uma opção. E mesmo assim, cá estamos nessa rota que a vida decidiu seguir. Eu poderia fazer um vídeo inteiro comentando sobre como Solo Leveling é um anime que não merecia ganhar e dizer o quão mediano ele é, mas sinceramente eu não vim aqui pra falar sobre isso. Na verdade, toda essa situação me fez ponderar fortemente sobre a forma que o público tem consumido animes e mangás, e como isso afeta a forma de produção dessas mídias. Além de que, Solo Leveling ter ganhado o anime do ano é um reflexo direto a isso, e é desse assunto que eu quero falar aqui hoje. Antes de começar, queria dizer que esse vídeo pode e vai ter spoilers de algumas obras, como Solo Leveling, Jujutsu Kaisen, Konosuba, dentre outros animes, então já fica avisado e assista por sua conta em risco. Além disso, vale citar que o que eu falarei sobre Solo Leveling será sobre suas 2 temporadas do anime, então tudo que eu disser será baseado no que vi ali. Dito isso, vamos por partes. Quando você assiste Solo Leveling, não demora muito para perceber que se trata de um Power Fantasy. Esse é um termo que define essas obras onde o mundo se curva ao protagonista e toda a história gira em torno de mostrar o quão brabo, forte, incrível e zero falhas ele é. Você provavelmente já deve ter esbarrado em um anime desses. De cabeça aqui, eu consigo citar Overlord, Sword Art Online e aquele anime do Slime Rimuru com um nome enorme. É um gênero bem comum de anime, mangá, manhwa, comics, que fica popular muito fácil, já que geralmente esse tipo de mídia é feito para que você se veja no personagem principal, tanto que ele é focado para o público mais juvenil, geralmente masculino, que quer ser esse personagem muito forte, incrível e zica e... enfim. Seja como for, é uma receita de bolo que faz bastante sucesso. Sword Art Online é um ótimo exemplo disso. É um Power Fantasy que na época fazia um sucesso absurdo. E hoje em dia temos Solo Leveling. Então você deve se perguntar, se é uma fórmula de bolo que dá tão certo, deve ser porque os animes desse meio devem ser muito bem trabalhados, correto? Não! Uma coisa que acontece na grande maioria das mídias nesse gênero, Solo Leveling incluso, é que eles são tão rasos quanto uma piscina infantil. O protagonista é forte? Porque sim. O mundo gira em torno dele? Porque sim. Ele é especial? Porque sim. E todo o resto ao seu redor é completamente irrelevante se estiver fora de mostrar o quanto ele é brabo. É preguiçoso, é raso, insosso e principalmente mal escrito. Isso quando eles se dão um trabalho de escrever algo a mais. Ah, mas Coded, Solo Leveling não é assim. Ele é um anime cheio de nuances interessantes e profundas, com vários personagens. O Jin-Woo sofre e um monte de coisa acontece com ele. Tudo bem, então vamos dar uma olhada no que esse anime nos apresenta. Logo no início, percebemos que Jin-Woo é o caçador dito como o mais inútil nas raids, pois ele é o caçador mais fraco de todos. Notamos que ele passa por tudo isso e faz esse trabalho pesado para poder ajudar financeiramente sua irmã mais nova nos estudos. Além disso, também ajuda com o tratamento de sua mãe, que estava com uma doença por conta de mana e entrou em um coma que ninguém sabia ainda como curar. Esses são os aspectos mais profundos de Jin-Woo, e ao mesmo tempo, não é difícil notar o quanto isso é raso narrativamente falando. Isso se deve ao fato de que a obra faz um trabalho muito baixo para nos fazer criar empatia com esses personagens. Quem era a mãe de Jin-Woo? Como era a relação desses dois antes dela entrar em coma? O que ela passou de importante para o protagonista que o motiva tanto em seus ideais? Você espera que a forma de Jin-Woo de ver o mundo e continuar seguindo de forma tão determinada para salvar a mãe e cuidar da irmã, mesmo apesar de tudo, tem alguma base além do óbvio? Uma base muito sólida, que iria firmar ele em seu caminho independente do que estivesse vindo pela frente. Uma base, assim como o avô ditador foi para ele no início de Jujutsu Kaisen. Para nós, o público, sabemos que esse velho rabugento e prestes a morrer é o avô do protagonista. Não temos nenhum motivo além do senso comum para se compadecer com esse homem. Mas, mesmo assim, com apenas alguns minutos de tela, ele marca tanto o Itadori quanto nós, em uma singela frase. Você é forte. Então proteja os outros, para quando morrer, esteja cercado por aqueles que ajudou. Isso é o que motiva e guia o pensamento de Itadori durante toda a história. Ele era forte e iria proteger, dando uma morte honrosa para os humanos, salvando quem pudesse, sendo uma engrenagem do sistema que exorcizava maldições até falhar, derrotando o mais forte de todas as eras e dando a opção de escolher a piedade. Não importava o quanto seu pensamento tenha se transformado de acordo com o que ele passava. O cerne do que seu avô tinha dito em seu leito de morte ainda se mantinha o mesmo. Itadori é fortemente ligado a seu avô durante toda a história, e não é pelo laço de sangue, energia amaldiçoada ou porque ele morreu, e isso é trágico para o protagonista. Mas sim porque esse velho rabugento e solitário entregou algo ao personagem de Yuji, e ele o segurou até o último painel da história. Mas e quanto a mãe de Jin-Woo? O que ela entregou ao protagonista? Assim como sua irmã? Nada.
Ele luta para ajudar no tratamento da mãe e pelos estudos da sua irmã, mas isso já é esperado. Todo mundo quer ajudar um familiar próximo que ama muito, assim como todo mundo chora quando perde alguém próximo. Se você vai tornar a família o cerne de motivação do protagonista e sua parte mais profunda, ao menos se dê o trabalho de tornar isso minimamente importante para o personagem. E Solo Leveling não faz isso. Não tem nenhuma fala, objeto, memória, nada que o liga de verdade à sua família. O que Jun-woo tem de sua mãe é apenas o objetivo de ajudá-la, que, não surpreendentemente, é só uma desculpa para ele ficar absurdamente forte. Tanto que, quando ele finalmente consegue curá-la, demora apenas alguns minutos para ela se tornar alguém completamente de fundo, assim como o resto dos personagens da história. Essa personagem, a mãe do protagonista, que supostamente deveria ser um pilar importante na narrativa dele, se torna uma personagem de fundo, em apenas meio episódio. Se a mãe do protagonista, que supostamente deveria ser importante, é tratada assim na história, imagina todo o resto do mundo. Ah, mas temos a construção dos heróis de Rank S, que tem uma subtrama paralela ao protagonista sobre a Ilha Jeju, e isso é muito bem aprofundado. Todos os heróis de Rank S são absurdamente rasos e servem apenas para exaltar o protagonista. Inclusive, toda a confusão na Ilha Jeju foi só um palco sendo montado para a exibição de Jun-woo e o quanto ele é mais brabo que todo o resto ali dos Rank S. Na verdade, todo esse anime é projetado para ser esse palco, que esse personagem bonitão posa para uma câmera invisível e quanto é glorificado por tudo e todas ao seu redor sobre o quão forte e incrível ele é. Nada nesse mundo tem uma função de verdade além de exaltar o protagonista. É apenas isso. E aqui eu queria abrir um paralelo justamente com uma história completamente oposta a Solo Leveling, mas que consegue ser mais profunda que esse anime. Mais especificamente, o protagonista dessa obra sozinho tem uma narrativa mais trabalhada que Solo Leveling inteiro. Eu estou falando do Kazuma de Konosuba. Sim, chegou o dia em que eu falo que Konosuba é profundo de alguma forma. É o fim dos tempos. Olha, eu sei que isso pode soar estranho a princípio, mas fica comigo e presta atenção. Kazuma é o completo oposto aqui. Enquanto o mundo gira e se curva ao redor de Jin-woo, com Kazuma, o mundo nem sequer se dá o trabalho de o antagonizar. E mesmo assim, ele se ferra desde que pisou naquele mundo. Na verdade, ele se ferra muito tempo antes disso. Ele era um garoto pervertido, covarde, com pragmatismo duvidoso, que deu azar de ver a garota que amava desde a infância e que prometeu se casar com ele, indo embora na garupa da moto do cara mais bonito e descolado. Por conta disso, virou um recluso neném, incapaz de ir à escola ou sair de casa se não fosse para comprar algum jogo que queria muito ou algo relacionado a isso. Então ele morre de uma forma humilhante. Vai para outro mundo, sendo acompanhado por uma deusa linda e poderosa, e lá tem a chance de recriar sua imagem e ser alguém incrível, assim como nos MMORPGs que jogava. Exceto que nada disso acontece. Konosuba usa de seu elemento de comédia justamente para criar um universo satirizado e irônico dos desejos do protagonista, que é literalmente viver um power fantasy. Não só Kazuma é completamente fraco e se mantém assim durante toda a história, mas como todo seu harém dos sonhos também é distorcido, já que ele não para de atrair garotas problemáticas para seu lado. Ele tem uma deusa poderosa ao seu lado, mas ela é completamente egocêntrica, se endivida fácil e tem 2 neurônios competindo para ver quem fica com o terceiro lugar. Uma completa idiota chorona. Tem uma cruzado linda e refinada no seu grupo, seu sonho de mulher ideal. No entanto, ela é uma completa masoquista com 0 de destreza, a tornando apenas uma tanque bizarra que não consegue acertar um golpe, mesmo que seja naturalmente forte. E por fim, é acompanhada de uma maga inteligente e prodigiosa de uma raça conhecida por ter habilidades mágicas fora da curva, mas que só sabe um feitiço, que é limitado a um uso diário, que drena toda essa magia, a tornando um peso morto após o uso. E, mesmo com tudo isso, se recusa completamente a aprender outra magia, justamente porque ela é machuníbil e é delirante no caminho da magia explosiva. Para Kazuma, todas essas 3 são completamente malucas e um caso perdido. E mesmo assim, os 4 acabam formando um grupo e ficando juntos. O porquê disso, nós vemos um pouco depois na história. Em Konosuba, nós vemos o ponto de vista de Kazuma em relação ao mundo ao seu redor. E assim como ele, chegamos à conclusão de que as garotas da sua equipe são completamente loucas. Mas, como espectadores, também notamos que Kazuma não é muito diferente. Como dito antes, ele é um pervertido, covarde com pragmatismo duvidoso. E quando ele veio para esse novo mundo, nada disso mudou. E, embora fosse doloroso de lidar com uma equipe que mais o metia em confusão do que o ajudava, foram também essas pessoas que o acolheram nesse novo mundo. E, inconscientemente, Kazuma as acolhia de volta. Ele foi o único que teve paciência, da sua forma, para lidar com Aqua, o que aceitou Megumin quando ninguém mais quis, e o primeiro amigo de verdade de Darkness, depois de Chris. E por essa gentileza dele, elas também aceitam Kazuma mesmo com seu jeito de ser também. Esse é o ponto do grupo deles. Cada um é maluco e disfuncional, mas não importava, pois eles apoiavam e aceitavam uns aos outros, e essa dinâmica esquisita fortalecia mais ainda o laço que eles tinham. O episódio que Kazuma morre pela primeira vez, após reencarnar de novo, é uma forma perfeita de mostrar isso. Kazuma grita e reclama sobre como sua vida naquele mundo é um inferno pior do que antes, graças a essas 3 garotas completamente incompetentes que o arrastavam para milhões de confusões todos os dias. Aqui, existe uma mudança nessa cena dependendo de onde você viu essa mídia, mangá, light novel ou anime. Mas existe um ponto importante nessa cena que se mantém em todas elas, que é o quanto Kazuma chora. Fora
do teor cômico, chorar não é uma coisa muito comum em Konosuba. Esse tipo de ação é guardado para momentos muito específicos, que quando acontecem, você sabe que são muito significativos. Kazuma pode ser essa pessoa que está constantemente reclamando sobre seus colegas de equipe, assim como diz o quanto odeia aquele mundo. Mas, dentro do seu eu disfuncional naquela equipe, é apenas a sua forma de mostrar o quanto ele realmente se importa com as pessoas ao seu redor. Ele vai ser sempre o primeiro da fila na hora de reclamar, mas também vai ser sempre aquele mais disposto a ajudar quando necessário, porque no final do dia, foram essas garotas malucas que, de alguma forma, o tiraram de sua solidão autoimposta. Esse é apenas um exemplo simples de vários, que mostra como Konosuba possui uma narrativa muito rica, mesmo para uma comédia de cunho duvidoso. Isso significa que Konosuba é o melhor anime de todos os tempos? Claro que não. O que isso significa é que Solo Leveling é um anime tão raso que até uma obra como Konosuba consegue se mostrar tendo uma história melhor do que a dele. E se chega ao ponto em que Konosuba tem uma história melhor do que o anime do ano, tem alguma coisa de errado, não é? Porque Solo Leveling não é bom por sua história, ou por seus personagens, nem mesmo pro seu mundo. Mas isso traz outra pergunta. Qual o motivo então desse anime ser mais glorificado do que algo mais bem trabalhado, como Sousou no Frieren? Se é um anime tão raso e simples com quase nada a oferecer, por que a maioria então gosta tanto dele? Pelo mesmo motivo que Kimetsu ficou tão popular quando saiu a primeira temporada e pela expansão de domínio do Itadori ser tão odiada. Hype, a maior praga do entretenimento moderno. Kimetsu foi amado na época por todos, inclusive aqueles que mal assistiam anime, justamente por sua animação incrivelmente boa. Mesmo que sua história seja bem medíocre, tem alguns pontos altos aqui e ali. Por outro lado, eu lembro como se fosse ontem quando o capítulo 265 de Jujutsu Kaisen saiu e as pessoas ficaram absurdamente chateadas com quão chato tinha sido aquele capítulo. O motivo? Tinha muita fala e pouca briga. Agora, eu entendo que estavam animados para a expansão de domínio do Itadori, eu incluso, mas simplesmente desmereceram completamente um dos melhores capítulos dessa história, sem dúvida. Tacaram hate nesse capítulo e jogaram para escanteio como se ele não fosse nada. E em seguida, odiaram o domínio do Itadori por não ser algo absurdo de forte e fazer, pasmem, o básico de uma expansão de domínio. Para eles, pouco importava as nuances, metáforas, a narrativa belíssima que estava sendo feita do Yuji com Sukuna ali. Aquilo não era o hype da semana. Yuta no corpo do Gojo era hype, mas não pelas metáforas e temas abordados também. Kimetsu no Yaiba era hype na época, pois o que sempre vendiam era sua animação bonita. O hype consiste puramente em absorver o máximo de lutas, animação bonita e personagens brabos na tela. Subtexto, metáfora, história, desnecessário. Quem precisa disso quando temos o protagonista farmando aura a cada frame? O Itadori sendo muito melhor escrito do que o Yuta? Que se dane. O Yuta é muito mais forte. Gojo carregando o peso imenso de ser o mais poderoso? Que se dane. Para as massas, ele é apenas o mais forte, dentro e fora de sua obra. Solo Leveling sendo o anime mais mediano dentre os outros que competiam para o anime do ano? Que se dane. Ele tem uma animação bonita e o protagonista é muito forte e detona todo mundo. Alguns podem até dizer que estão um pouco se lixando e que querem mais animes assim, que você desliga o cérebro e tem sua dose de dopamina em um cérebro que cada vez mais se torna viciado em apenas ganhar de forma fácil e sem precisar pensar. Mas para mim, isso é apenas um retrocesso para as mídias, que, infelizmente, não afetará apenas o mundo dos animes. Para as grandes indústrias, se animes com animação bonita que não precisa pensar quando assistem são que dão dinheiro, então que seja isso. No final, Solo Leveling é famoso e ganhou o anime do ano, pois a grande maioria acha hype um personagem pica descendo o cacete em todo mundo com uma animação bonita e a música de introdução de fundo. Frieren não é, pois faz isso muito pouco e faz pior que Solo Leveling. Frieren tem história demais, e ninguém quer pensar hoje em dia. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.